Bem-vindo, desculpa o atraso, tá? Tive problemas tecnológicos aqui. Mas sem perder mais tempo, então eu queria dar bem as boas-vindas a todo mundo, né? A atividade de hoje. Eu sou a Denise Steibel, eu tenho o prazer e a honra de estar coordenando uma atividade tão legal, assim, que eu acompanhei de perto, as gurias. Então, hoje a gente vai ter a apresentação de um trabalho, né, que é muito lindo, assim, muito rico, que acho que o IEP tem orgulho de estar fazendo parte, e que vem sendo construído entre duas instituições, que é o IEP, né, e o Abrigo João Paulo II. Pelo lado do IEP, então, a gente tem aqui hoje, né, a Luciana Pujol, que é psicóloga, membro do IEP e facilitadora do projeto que vai ser apresentado, junto com o grupo de estagiários de clínica, né, a Bettina Strasburger, Gabriela Medeiros, Jorge Fiore, Joana Romero, Maria Eduarda Pires, Marina Friedrich e Sabina Hope. E pelo lado do abrigo, né, João Paulo II, a gente tem aqui a Suzana Pellegrini, que é psicóloga e coordenadora do projeto Família Acolhedora do Abrigo João Paulo II. Né? Como eu disse, assim, né, é um trabalho muito bonito, mas que está sendo feito entre essas duas instituições e sendo construído a diversas mãos e mentes ao mesmo tempo. Acho que está todo mundo reunido aqui para apresentar um pouco. E as gurias organizaram, né, a forma da apresentação dela também de diversas mãos, né? Então, eu vou passar a palavra para o grupo, que o grupo mesmo vai... Oi. Posso só te interromper, porque me pediram para que tu pudesse apresentar duas estagiárias que são mais novas aqui na instituição, que entraram agora em agosto, porque me disseram que não conhecem ainda, que elas não foram apresentadas. Então, só te pedir para fazer isso, que é a Sabrina e a Georgia. Tá. Bom, então, mas elas querem... Não entendi, só apresentar? Que são novas. Tá. São novas, ficaram mais recentes. Tá, então a Sabrina Hope e a Jorge Fiore são as novas estagiárias, então que também estão acompanhando esse projeto. Tá? Se elas puderem dar um oizinho para a gente ver quem elas são, se elas estão aí. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Sabrina, eu entrei em agosto no estágio e está sendo um prazer fazer parte dessa equipe do IEP. Oi, eu sou a Georgia, também entrei em agosto e está sendo muito bom participar tanto do projeto quanto do estágio. Bom ter vocês aqui com a gente, gurias. Bom, então, sem mais demoras também, por conta do meu atraso, né, eu vou passar a palavra para o grupo, né, o grupo vai se autogerir, assim, na apresentação, né, elas se organizaram, assim, para indo passando a palavra umas para as outras, mas acho que a apresentação vai girar em torno, assim, toda, né, entre a Suzana falando, as gurias falando, a Lu falando, em torno de uns 50 minutos, uma hora, e depois os últimos 30 minutos a gente abre para conversar, tá bom? Está com vocês a palavra, gurias. Obrigada, Denise. Então, eu sou Luciane. É uma honra estar aqui, agradecer ao Centro de Estudante, ao IEP, por essa oportunidade. A gente passou as semanas preparando essa apresentação para vocês, a gente está bem feliz e muito honrada, Suzana, de te ter como parceira, né? Uma colega querida de uma instituição que a gente respeita muito, assim. Então, a gente vai também ir direto para os finalmente, para contar para vocês um pouco da nossa experiência. A gente dividiu a nossa apresentação trazendo um pouquinho o início, assim, algumas provocações para a gente pensar o que é família, ou como se constitui a ideia de família, né? O nome desse projeto é Família Acolhedora, então daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso, a Suzana vai trazer um pouquinho sobre as modalidades de acolhimento que a gente historicamente conhece, né? Essa é uma modalidade para nós aqui em Porto Alegre mais nova, ela começou no final de 2019, né? Em 2020, em plena pandemia, a gente começou com essa modalidade, então é uma modalidade nova que a gente se inseriu como instituição também, o IEP, para apoiar essa iniciativa de uma política pública que, como eu disse, a gente respeita muito e está muito feliz de participar. Eu vou convidar, então, vai ser meio assim, a gente vai chamando para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente construiu essa proposta. Realmente foram em muitas mãos, assim. Então, eu vou chamar a Duda para falar um pouquinho sobre o que a gente pensou e refletiu a partir da nossa discussão desse trabalho,
a respeito do que é família, né? A gente, um percurso histórico de qual é a concepção de família. Depois volta para mim a palavra, Duda, só para eu fazer um fechamento e a gente passa para as gurias também. Também. Bom, então a gente começa, né, questionando, né, família acolhedora. Pode passar, Sabrina. A gente vai começar, então, a apresentação falando um pouco sobre... Tu passou, Sabrina? Ou só para mim? Não? Pode dar um delay, tá, gurias? Quando ela passar ali, dá uma Eu demora. passei aqui. Não apareceu ainda? Agora foi para mim, pelo menos. Foi. Tá. Bom, então a gente começou pensando, né, em trazer um pouco o percorrido histórico, né, sobre o conceito de família, né, e também um pouco, né, de como era vista a infância, né, e a criança, né, de uns anos atrás. Então, no século XII, né, até o século XVII, a gente pode pensar em o homem, né, o pai, é quem tinha o poder, era quem organizava a família, né, dava os papéis para cada integrante, né, e determinava as relações. Nessa época tinha os casamentos arranjados, né, que tinham como objetivo, né, a permanência dos bens, né, então isso era bem forte, assim, e a criança também tinha várias tarefas, então ela era como um mini adulto, assim, não tinha essa diferença, né, entre infância e adultez. Então, no final do século XVIII até o século XIX, a gente pode pensar em uma família moderna. O homem ainda era visto como provedor, o chefe de família, mas isso começa a mudar aos poucos, assim, né? A partir do surgimento dos anticoncepcionais, né? A família começa a ter menos filhos, né? Os pais começam a se aproximar desses filhos, então, né? Começa a ter mais afetividade, né? Dentro da família. O casamento, né? Começa a ser por amor e não mais por interesse, né? Nesse sentido, assim. Os filhos, então, são frutos, né? Desse amor, dessa união. Então a criança começa a ter um papel mais principal assim dentro da família. A mulher também, né, começa a então exigir os seus direitos, né, a igualdade, né, de gênero. Então os papéis familiares começam a ser mais horizontais. Assim. A partir do século XX até os dias de hoje, a gente pode pensar numa família contemporânea, né? Então a gente não tem uma única organização familiar, né? Hoje em dia a gente pode pensar em inúmeras e também, né, a criança já tem um papel bem diferente, né? A infância já é vista, né? Já tem esse conceito, né? Infância, e a gente pode pensar, né, numa forma de cuidado, né, da criança que é bem diferente do que era, né, na família tradicional, né, por exemplo. E se criou então, né, o ECA, né, o Instituto Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu ajudar a Duda. Obrigada. Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que tem como objetivo, então, a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Mas, pode passar, Sabrina. Mas, então, né, como que a gente pode caracterizar uma família contemporânea, né? O Todd Parr, né, então, a Suzana nos apresentou esse poema dele. Ele fala assim: algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animalzinhos de estimação. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. É isso, Lu. Obrigada, Duda. A gente quer só dar uma aquecida, né, nesse percurso histórico, que é para a gente um pouco começar a ver como tem algumas histórias que se repetem, né? Parece que é muito antigo pensar em família por interesse ou família por linhagem, né, pela questão econômica, mas a gente que trabalha com psicanálise, que trabalha com inconsciente, a gente sabe o quanto a história pessoal e a história social ela tem uma força e está no nosso inconsciente. Então, para a gente começar a pensar que quando, às vezes, ainda contemporaneamente, a gente se assusta com algum arranjo,
a gente pode pensar que a gente ainda está em processo de transformação desses modelos, né? E o quanto essas transformações fazem parte da nossa constituição como sujeitos. Então, se a gente pensa que era aceitável socialmente, normal, aceitável e desejável que os casamentos fossem por interesse, trazer isso para a nossa realidade nos causa um desconforto, mas nem sempre foi assim. Então, é só para a gente começar a aquecer para o nosso debate, daí eu chamo a Gabi para continuar a nossa fala. Tá bem. Seguindo, então, a fala, né, e pensando ainda nesse histórico e esses movimentos, né, que foram comentados, e também como eles impactaram, inclusive, as modalidades de acolhimento, né, a gente traz que, em 1990, quando o ECA entendeu e defendeu que as crianças e os adolescentes eram sujeitos de direitos, foi elaborado o sistema de garantia de direitos, né. E aí, o que seria o sistema de garantia de direitos? Ele é um sistema composto de diferentes instituições e atores que trabalham em prol de um mesmo objetivo, que seria o de promover, defender e garantir os direitos das crianças, dos adolescentes e das suas famílias. Então, é uma rede de proteção que tem uma lógica completamente diferente da lógica perpetuada pela cultura da institucionalização, né? Que algumas décadas atrás vigorava e que, querendo ou não, ainda vigora, né? Ainda respinga bastante, porque é um processo, né, de uma transformação que é gradual. Né? Então, a gente vai começar por essa lógica, que é a da institucionalização, para depois partir para essa nova lógica proposta pela garantia de direitos. Então, a cultura da institucionalização, ela tem uma marca muito forte de associar as famílias vulnerabilizadas a famílias incompetentes, né, incapazes de exercer a parentalidade. Só que essa leitura, ela tem uma questão, ela desconsidera, muitas vezes, um fator crucial que compõe a realidade dessas famílias e que pode acabar repercutindo no exercício da parentalidade, né, que é a privação de direitos. Mas essa parte da história, ela é muitas vezes deixada de lado e, por isso, historicamente, a família de baixa renda ganha o estatuto de família negligente. E se baseia nessa ideia a ocorrência de que muitas vezes as crianças das famílias estão privadas dos seus direitos fundamentais, né, relacionados à saúde, à educação, à alimentação, entre outros. O que muitas vezes acaba tomando forma nos casos de violência intrafamiliar, de risco social, de exploração infantil. O que se considera que essa é uma realidade que deve ser assistida, mas que, quando combatida, não deve desconsiderar que a própria família de baixa renda é privada desses direitos, né? Por isso, muitas vezes, se vê impossibilitada de suprir ou garantir as necessidades das suas crianças, né? Então, a negligência, nesse sentido, ela não deve ser entendida como individual, mas social e estatal, né? Porque, caso contrário, o que acaba sendo feito é uma leitura que culpabiliza uma família pela condição de pobre, né? Então, uma leitura que criminaliza a pobreza. E foi pensando nisso que, nesse trabalho, a gente fez a escolha política, né, de usar a nomenclatura famílias vulnerabilizadas e não em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco. E aí, para isso, a gente tomou como base as ideias e críticas das autoras Vanessa Castagni e Kátia Rocha, que comentam que o conceito de vulnerabilidade é hoje propagado de forma indiscriminada, né, e com uma associação precipitada e, muitas vezes, a crítica entre vulnerabilidade e risco, como se toda criança de família de baixa renda tivesse um risco quase que iminente, assim, e precisasse ser salva e protegida de algo. Ao mesmo tempo, as autoras consideram que, claro que existem casos que sim, e que os riscos não são só pessoais, mas também sociais, mas que, quando se faz essa leitura do risco pessoal, é um caminho muito curto, é uma conclusão muito precipitada, e que, por algum motivo, é feita de forma diferente nas famílias de classe média, mesmo que, por exemplo, a gente saiba que exista muita ocorrência de abuso sexual por familiares nesse meio, por exemplo. Mas o alerta não liga de forma precipitada quando se tratam de famílias classe média. E quanto à leitura do risco social, as autoras comentam também que a responsabilidade e as falhas do poder público devem ser levadas em conta, né? Então, foi tendo em vista essa crítica e esses entendimentos que têm a ver com essas responsabilidades que a gente fez a escolha de usar o termo famílias vulnerabilizadas e não em vulnerabilidade ou vulneráveis. E, bom, aí então vem o sistema de garantia de direitos, né, e vê um potencial na família que antes era desqualificada, né? Ele traz uma nova perspectiva que propõe que se adote outras respostas diante das situações vulnerabilizantes, né? Com a cultura da institucionalização, se tinha uma resposta de institucionalização,
onde a criança era excluída do meio familiar dela e, querendo ou não, do meio social como um todo, né, por um longo período de tempo. E nesse cenário, as famílias de origem eram despotencializadas e vistas como incapazes. A institucionalização, ela vinha para substituir os cuidados dessas famílias, que eram tidas como as famílias incapazes. Hoje, essa compreensão vem mudando, né? E a essas situações vulnerabilizantes, o que se pretende, né, ainda está em processo, mas o que se pretende é responder com o apoio sociofamiliar e com a inclusão nas políticas públicas. Então, a partir dessa lógica, as instituições de acolhimento serviriam como medida protetiva de caráter provisório, enquanto se aplica um trabalho e muita dedicação na potencialização daquela família, né? Visando, então, a reintegração familiar, onde for possível, e onde não for, visando, então, a adoção, né? Então, aqui, a ideia seria deixar para trás, começar a deixar para trás, né, essa lógica de exclusão e se ampliar um horizonte que tem mais a ver com uma inserção na comunidade e com uma preservação de vínculos. E aí, a Sabrina, acho que agora colocou a tabelinha, né, que diferencia, assim, bem visualmente a cultura da institucionalização e a garantia de direitos, mas a gente sabe que ainda é um processo, né, um processo transformativo, né? Mas é sob esse prisma da garantia de direitos que hoje as modalidades de acolhimento vêm sendo pensadas, né, nesse processo ainda transformativo. E a Suzana vai poder nos explicar um pouco agora quais modalidades que existem hoje, como funciona especialmente a modalidade de acolhimento do programa da família acolhedora, né? Então, eu vou passar a palavra para a Suzana. Olá, boa tarde a todos. Então, primeiramente, só queria agradecer muito, né? Agradecer a Luciane, que é uma amiga querida, como ela disse, todas as gurias, né? Em especial a Duda e a Betina, com quem eu tive mais contato direto, mas todas, né, estão participando e contribuindo muito. Para nós do Abrigo João Paulo II é super importante, né, que haja esse engajamento da sociedade para dar apoio ao nosso serviço, que ainda é novo, como ela disse, né, e muita gente ainda não conhece, nem sabe dessa possibilidade, né, de ser família acolhedora, ou enfim, né, de poder conversar sobre isso com pessoas que possam estar interessadas. Então, é muito importante para nós, a gente fica muito agradecida pela oportunidade, pela instituição, né, para o IEP, que está se abrindo também para conhecer realmente de perto, né, essa experiência, e também agradecer realmente a implicação delas, né, e todo o apoio que a gente está tendo para, inclusive, ampliar as nossas, vamos dizer assim, as nossas pernas, né, e iniciar esse processo de formação continuada com as famílias acolhedoras, através da experiência que elas vão relatar, então não vou dar spoiler, mas que foi o primeiro encontro que a gente teve, foi muito legal, e sem o apoio delas, talvez não teria sido possível, né? Pelo menos não esse ano, com certeza. Então, obrigada mesmo. Mas, enfim, então, falando um pouquinho, né, dando seguimento aqui, que elas introduziram muito bem, né, sobre toda essa questão de mudança de paradigma, né, de forma de compreensão de como atender a infância e atender principalmente as famílias, né, dessas crianças, para que a desigualdade social não seja, né, um motivo de acolhimento, né, que a pobreza realmente, como já está lá no estatuto, que não deve ser um motivo para acolhimento de crianças, mas que a gente sabe, né, que traz junto com ela questões, muitas vezes, né, que viram situações de negligência, de abandono, por falta mesmo de acesso a direitos básicos, né, que muitas famílias vivem no nosso país. E estamos ainda num momento super difícil, né, em relação a isso, com a pandemia e etc. Então, o Família Acolhedora, vamos dizer assim, ele não é novo, né, no ponto de vista, assim, de compreensão mundial e tudo mais. Aqui no Brasil, ele já vem também há algumas décadas sendo estudado, sendo realizado com pequenas experiências em alguns municípios, alguns estados, mas como, vamos dizer, política pública mesmo, né? Inclusive, foi feita toda uma alteração do Estatuto da Criança para considerar ele preferencial às outras modalidades de acolhimento. Então, isso é bem recente, assim, né? Então, a gente sabe que
é uma mudança realmente na forma, né, de trabalhar, de pensar, né, em como proteger, como exercer esse cuidado que essas crianças precisam temporariamente. Mas falando assim, né, dando o panorama mais geral, o que acontece? Estamos vindo, né, de muitas evoluções a partir do Estatuto e também, em conjunto, a questão da criação do Sistema Único de Assistência Social, que tenta, então, organizar todos os serviços ligados à política de assistência social de uma maneira similar, vamos dizer assim, aos da saúde, né? O SUS e o SUAS, né? Tem, vamos dizer, uma mesma lógica, né? De sistema, justamente para tentar dar conta do todo das necessidades dessas famílias dentro, né? Do escopo ali da assistência social. E nisso, então, os serviços de acolhimento para crianças também foram repensados, né? Em 2009, a gente tem o lançamento das orientações técnicas para os serviços de acolhimento de criança e adolescente, que foi um avanço muito importante, né, no país, porque, então, pela primeira vez, há uma normativa federal que serve para todo, né, todo o território, de como devem ser esses serviços, como eles devem funcionar com parâmetros básicos, vamos dizer assim, que são comuns, né, que antigamente não existiam. Então, a Casa Lar aqui de Porto Alegre podia não ter nada a ver com a Casa Lar lá do Rio de Janeiro, né, ou abrigo, enfim. Então, tinha abrigos, né, de várias maneiras, ainda grandes orfanatos, ainda grandes instituições, isso era muito comum, principalmente no Norte e Nordeste, né, enfim. Então, essas orientações que viram, não é uma lei, né, mas é uma norma técnica validada pelo Ministério. Então, para receber recursos federais, precisa estar adequado, e a gente está vivendo esse processo de reordenamento que de 2009 para cá evoluiu muito, né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem os abrigos residenciais, eu digo aqui em Porto Alegre porque o nome é nosso daqui, né? Inspirado nos modelos da própria Fundação de Proteção Especial do Estado, que tem uma trajetória também de ter feito esse reordenamento já há bastante tempo, né, e ter se organizado em núcleos residenciais, já buscando romper essa lógica das grandes instituições. E o abrigo, então, hoje, né, aí sim, como eu falei, em qualquer lugar do Brasil, ele só pode acolher até 20 crianças ou adolescentes, né, um número máximo que pode ter em cada unidade. Ele funciona com uma equipe de educadores sociais, né, que se revezam, porque ele funciona 24 horas, então são equipes que se revezam. Tem que ter uma coordenação, né, que é equiparado ao guardião, nível superior, e uma dupla de técnicos, né, que é o psicólogo e o assistente social, que compõem, vamos dizer, a equipe básica, né, para o funcionamento de um serviço de acolhimento na modalidade de abrigo. As casas lares têm um funcionamento um pouquinho diferente, porque busca, né, criar um modelo mais familiar. Então, as casas lares contam como educadores, que a gente chama no nome, vamos dizer, profissional, que ainda não é, né, não é uma profissão reconhecida, mas o nome técnico seria o cuidador residente, porque eles moram nas casas, né? São casais, ou uma mãe social, que é o nome antigo que ficou, né? Ainda se usa, apesar de não ser o nome mais correto, porque o nome correto seria cuidadora residente, mas ainda se usa bastante. Então, os casais sociais, ou a mãe social com uma ajudante no horário comercial. Então, essas são as duas formas, né, de que a Casa Lar funcione, e ela só pode atender até 10 crianças e adolescentes. Então, também é um número máximo, né, para cada Casa Lar. Também tem que ter uma equipe técnica, só que a equipe, no caso, não fica dentro da casa, ela circula entre até 3 casas. Então, a cada 3 unidades, a gente tem uma dupla técnica de referência. E também teria um coordenador nesse mesmo volume de até 3 casas, para ser a equipe, então, né, que estrutura, que faz todo esse trabalho externo também que tem que acontecer, além dos cuidados com as crianças, que é feito pelo casal social ou pela mãe social, e os encaminhamentos para a rede e tudo mais, que a equipe ajuda a fazer, né, mas que
eles dão conta também de levar, de buscar, etc. Tá dando para entender? Foi muito rápido, tá tudo bem? Tudo certo? Tá. Então, entrando no família... Tá, obrigada. No família acolhedora, então, né? Começa que não são famílias profissionais, né? São famílias voluntárias. Então, a pessoa, né, se inscreve e passa por uma seleção que nós aí, então, a equipe básica também, né, nesses mesmos moldes, é uma coordenação, que no caso hoje sou eu que estou nesse lugar, e tem a equipe técnica, que também é uma psicóloga, uma assistente social, né, que fazem todo esse trabalho junto às crianças e também junto às famílias acolhedoras. Então, basicamente, a família que tem interesse vai se inscrever lá no nosso site e a gente vai entrar em contato para iniciar o processo de seleção, né? Susana, então, oi? Pode repetir quem é que trabalha nas famílias acolhedoras? Tu e quem mais? Eu e uma... que elas gostariam muito de estar aqui, inclusive, mas elas estão iniciando um processo de aproximação para adoção, que tem que ser, né, com cronograma, assim, por isso que elas não estão aqui. Mas é uma psicóloga, mas assistente social também. Então, a gente, né, inicia essa seleção, a gente tem trabalhado com algumas etapas, isso também, né, está sempre sendo revisto para ver a melhor forma, né, de trabalho. A gente tem aprendido muito com a experiência nesses 2 anos, né, 2020, 2021, já com uma história um pouco mais, né, consistente de exercício do serviço, mas então, basicamente, a gente faz uma reunião mais geral para passar informações básicas para as pessoas interessadas, para elas tirarem suas dúvidas, e quem seguir tendo interesse, então, passa para uma nova fase. E a gente também faz uma entrevista individual, né, com cada pessoa, se é um casal também, com cada um, a gente faz a entrevista individual, também faz uma visita domiciliar, que é muito importante, né, além de conhecer um pouquinho melhor as pessoas, a gente também conhecer o ambiente, né, onde a criança ficaria, para ver se há condições, né? Às vezes acontece de não ter condições, pessoas que gostariam de ser família acolhedora, mas daqui a pouco, né, não tem um segundo quarto, um lugar que pudesse realmente, né, preservar a individualidade da criança. Só para dar um exemplo, assim, de situações que ocorrem, né, nas nossas seleções. Depois disso, então, quem segue no processo, que a gente também sempre diz que é uma seleção dos 2 lados, né? A pessoa também tem que ir amadurecendo essa ideia, se realmente ela está disposta, porque com certeza é um desafio, né? Muda toda a rotina da vida familiar da pessoa, né? Receber uma criança na sua casa e dar conta, né, dos cuidados 24 horas. E aí a gente faz, então, uma capacitação, que nesse momento a gente adaptou bastante em função da pandemia, né? Ainda estamos sempre revendo também, né, a melhor forma, mas hoje acontecem 2 encontros presenciais. A gente nunca faz com um número grande de pessoas também, em geral, é 1 a 2 famílias por cada vez, então a gente consegue, né, manter o distanciamento e fazer presencial, que a gente acha bem rico ter esse contato, né, para realmente se conhecendo e criando já um vínculo com as famílias. Como se... Posso te perguntar? Claro, assim, pode. Como que se define a criança para a família? Como é que chega? Tá, vou chegar aí, já quase. Aí, assim, aí depois da capacitação, seria a última etapa, também o judiciário, ele é nosso parceiro, vamos dizer assim, nesse processo de seleção, porque é o juiz quem dá a habilitação, assim como na adoção, aqui em Porto Alegre, isso não é uma regra, mas se construiu dessa forma, que há também essa habilitação formal do juizado para cada família que passa por todo esse processo. E, então, em geral, eles passam por uma entrevista também com o assistente social do judiciário. Aí, sim, aí a gente manda toda uma documentação que inclui certidões negativas, né, enfim, comprovantes de residência, etc., um parecer nosso também, psicossocial, e aí, com toda essa documentação, o juiz, então, né, dá o aval para habilitação. Aí eles passam a poder receber a criança, aí que eu vou chegar na tua pergunta. A gente tem uma parceria com a prefeitura, através da FASC, né, que é o órgão da assistência social aqui na nossa cidade, e eles que encaminham as crianças. O que acontece? Como a gente ainda é muito pequeno, está começando, né, não temos várias famílias
temos muitas crianças e ainda temos poucas famílias. Mas a gente, desde o início, pactuou que priorizaria a primeira infância como ingresso, porque são as crianças, né, que mais precisam de cuidado individualizado. Então, essa é uma combinação que a gente tem com a FASC e com o Judiciário. Então, o público prioritário nosso são crianças de 0 a 6 anos. Vamos dizer assim, das 16 crianças que já passaram ou estão conosco, né? O nosso número total hoje de acolhimentos é esse, de 16. Metade, vamos dizer assim, eram bebês, né? De 0 a 3 anos, alguns, inclusive, recém-nascidos, vindos direto da maternidade para a família acolhedora. Né, o que é muito legal, assim, que são crianças que realmente não passaram e nem vão passar, se Deus quiser, né, se continuarem bem, por um acolhimento institucional, né, então saíram da maternidade para família acolhedora para então voltarem para suas famílias de origem ou serem adotadas. Deixa eu ver o que mais. Então, Susana, se tu puder já ir concluindo, que daí a gente passa e depois a gente vai ter um momento de debate. Eu acho que é mais ou menos isso, sim. E aí, né, a criança vai para casa dessa família, só para fechar, assim, para não ficar solta essa parte. Concluir, claro. Aí a gente faz um acompanhamento bem próximo também, né? Vai na casa, no período de adaptação, que a gente considera no mínimo os primeiros 30 dias, a gente vai semanalmente. A gente tem um WhatsApp também funcional, que está sempre, né, disponível para as famílias acolhedoras, e vai, então, ajudando nesse processo de adaptação. E vai, em paralelo, também fazendo todo esse trabalho externo, igual do abrigo da Casa Lar, de buscar a família de origem, né, de fazer avaliação, se é possível retorno ou não. Então, basicamente, acho que é isso. Depois a gente conversa mais, se vocês quiserem. Tentei ser breve e objetiva. Pode entrar, Marina. Sim. Obrigada, Susana. Então, para pensar esse impacto das famílias acolhedoras na vida de uma criança, a gente traz uma frase que diz: acho que a questão consiste em que se você constrói um lar para uma criança, você está lhe dando um pouco do mundo que ela pode compreender, em que pode acreditar nos momentos em que o amor falha. Bom, essa é uma frase do Winnicott, né? O Winnicott teve uma trajetória bastante potente e inspiradora para tornar a psicanálise mais acessível. E essa fala dele, publicada no Privação e Delinquência, é de uma palestra transmitida no rádio, justamente a famílias acolhedoras, de crianças separadas das suas famílias na Segunda Guerra Mundial. Oi, gente. Então, agora eu vou falar... Vocês me ouvem bem, né? Tá. Então, agora eu vou falar especificamente de como é que surgiu a ideia, né, do IEP fazer, então, essa parceria com o projeto das famílias acolhedoras. Na verdade, essa ideia, ela surgiu especificamente do próprio grupo de estagiárias, né, que foram estagiárias que já saíram do IEP. Eu vi que algumas delas até estão aqui, né, posso até falar os nomes, que é a Andréia, que está na formação, também a Júlia, que saiu do IEP, e a Duda Souza, né, e a partir, então, de um desejo das gurias de ampliar a atuação que a gente faz nos estágios, para além da clínica, né? E justamente também para continuar trabalhando com o público que a gente atende no estágio, que é basicamente crianças e adolescentes institucionalizados, né? Então, as gurias, a partir de um desejo de trabalhar também numa psicanálise mais implicada no campo social, né? Foi assim que surgiu a ideia. E depois, quando a gente entrou esse grupo novo de estagiários, que não é mais tão novo assim, porque algumas de nós já estamos saindo agora no final do ano, né? Mas quando a gente tomou conhecimento desse projeto, todas nós nos interessamos também, porque os atendimentos com esses pacientes, né, eles mexem muito com a gente, porque são pacientes que têm histórias muito comoventes, que a gente se implica de alguma forma, né, que passaram por a maioria por situações de negligência, situações potencialmente traumáticas, de violência, de maus tratos, né, de privação de uma série de direitos. Então, a gente também sente essa necessidade de se implicar. E desde que a gente começou a atender eles, a gente sentiu necessidade de fazer estudos, né, leituras. A gente também gosta muito dessa temática, todas nós viemos nos envolvendo, a gente escreveu um trabalho acadêmico sobre adolescência institucionalizada, que a gente já conseguiu apresentar em várias jornadas de psicanálise. Então, mexe muito com a gente, nos dá vontade de trabalhar cada vez mais dentro desse contexto, né? E também
por meio desse projeto das famílias acolhedoras, veio uma oportunidade, então, de atuar mais lá na ponta, né? Uma atuação mais prática, não ficar só no acadêmico ou na clínica, né? Uma outra oportunidade de atuação. Eu só passar aqui. E, então, essa necessidade de se implicar, né, em uma política pública como é a família acolhedora, o que a gente pensa sobre isso, né? A gente acha, então, que as políticas públicas, elas são voltadas principalmente para sujeitos que são deixados à margem pela sociedade, né? Como é o caso dos nossos pacientes e de muitos outros que a gente sabe. E a gente entende que nós, estudantes de psicologia, de psicanálise e profissionais também da área, né? A gente precisa escutar, né? O que se passa nas cidades e nos espaços que muitas vezes estão distantes de nós, né? Como as ruas, as comunidades, os abrigos, as próprias famílias acolhedoras, né? E a gente acha que é só e somente só escutando e estando lá com eles o mais próximo possível é que a gente consegue fazer um diagnóstico da situação, entender o que está bem, o que não está, e a partir dessa escuta, então, pensar em construir ou aprimorar políticas públicas, né? Como é o caso do nosso objetivo com a família acolhedora, de poder ver o que está bem, o que não está, o que a gente pode pensar em conjunto, né, para melhorar cada vez mais essa política pública que é nova em Porto Alegre. Então, é muito por aí que a gente pensa e se implica, né? Seguindo, então, a partir do que a Jo falou, o fazer do psicólogo dentro do projeto da família acolhedora tem como um dos objetivos justamente escutar as experiências e acolher os sentimentos, as angústias dessas famílias, para conseguir dar o suporte necessário para que elas cuidem dessas crianças vulnerabilizadas. Sobre o lugar do psicanalista, então, durante muito tempo ele ficou centrado no consultório particular, mas já se tem um movimento que busca desconstruir essa ideia e tornar a psicanálise mais acessível. E por mais que esse seja um movimento que tenha se intensificado recentemente, ele está presente na psicanálise desde o início. Tanto que o próprio Freud defendia a criação de centros de atendimentos públicos e gratuitos. E a partir do momento que esse movimento se intensifica, o lugar do analista, então, deixa de ser somente a clínica e passa a ocupar também o meio social. A partir disso, então, a gente entende que é necessário que se tenha uma escuta sensível e implicada. A gente precisa estar disponível para escutar e se sensibilizar, sentir de fato essa intensidade, esse impacto que está presente nos relatos e no encontro com o sujeito, porque é só assim que vai ser possível entender um pouco do que se passa com ele. E a partir do relato da Jorge sobre esse compromisso ético que é tão importante, a gente pode pensar: será que essa escuta sensível é possível enquanto a escuta não é acessível? Será que todas aquelas instituições que se propõem a atender gratuitamente estão prontas para, além de ceder um horário de atendimento semanal, aceitar integralmente os sujeitos como seus pacientes, se implicando em tornar essa escuta, além de sensível, social e politicamente implicada? A gente pensa involuntariamente nos pacientes que atende, mas eu também destaco os projetos Travessia e o grupo de contos, que também buscam implicar a instituição no campo social. Como já foi dito, né, no estágio, a grande maioria dos pacientes que a gente atende são crianças e adolescentes institucionalizados. São pacientes que têm, além da transferência do SET, a transferência com o terapeuta, uma transferência institucional muito grande. O IEP é muitas vezes uma casa. Me remete a algumas situações, assim, já conhecidas, de pacientes que, ao se referirem a um abrigo durante o atendimento, falam aqui no abrigo, quando na verdade eles estão no IEP e não no abrigo. Pacientes que passam pela instituição em momentos que não são os de atendimento. Pacientes que teriam a possibilidade de trocar de instituição com a saída do estagiário, mas preferem permanecer no IEP. E é importante que a instituição, por sua vez, então, vá na contramão de uma sociedade que busca silenciar a expressão das subjetividades vulnerabilizadas. Se implique e devolva essa transferência, com vínculo a esses pacientes. É necessário que tanto o terapeuta quanto a instituição possam assumir, então, um compromisso e não revitimizar esses sujeitos. Olhar para eles e poder escutá-los enquanto sujeitos. Colocá-los no lugar dos sujeitos, pensantes, desejantes, políticos, autores da própria história, não comprando o discurso, o lugar de exclusão que a sociedade se coloca. Então, a partir da nossa vivência nos atendimentos e das discussões que a gente teve durante as reuniões do projeto Família Acolhedora,
A gente entende que, embora a modalidade do acolhimento institucional seja um recurso de proteção para essas crianças e adolescentes, e que oferece, sim, um suporte suficientemente adequado às necessidades dos acolhidos, a gente entende também que esses espaços têm uma grande rotatividade de educadores, o que pode, muitas vezes, acabar dificultando o estabelecimento de um vínculo estável que possa dar conta e fornecer elementos para que se elabore a situação traumática que esses sujeitos vivenciaram na sua história. Então, sabendo que essa nova modalidade de acolhimento, que é a família acolhedora, e que na nossa visão tem um grande potencial de ser um fator de resiliência, ainda assim gera opiniões controversas, a gente formula a pergunta: é ruim ter a possibilidade de criar um vínculo afetivo e de ter um cuidado atento voltado somente para aquele bebê, para aquela criança ou para aquele adolescente, por um período de tempo delimitado com uma família acolhedora? Ou é pior passar toda a infância e adolescente em uma instituição? E participar desse projeto, como estagiárias, nos causa um grande impacto e nos emociona. Porque quando tu escuta de um paciente teu que ele ficou 13 anos em uma instituição de acolhimento, isso mobiliza a gente de formas que eu, sinceramente, ainda estou tentando digerir. E não é por acaso que várias de nós têm a intenção de continuar implicado nessa temática, mesmo após o desligamento do estágio no IEP, seja por estágios em instituições ou seja após a graduação. Então, eu acho que a fala da Sabrina reflete o que nos impulsionou a buscar essa contribuição com essa política. E agora a gente traz, então, para vocês o relato da nossa experiência, que foi uma experiência com um grupo de apoio às famílias acolhedoras. Então, essa nossa experiência, ela teve um processo, né, de construção. Aqui a Suzana nos agradeceu, né, por ter essa contribuição, mas eu acho que a gente precisa muito agradecer a Suzana pelo espaço, pela parceria e por nos proporcionar uma aproximação da prática, né, com esse projeto tão bonito que nos mobilizou tanto, né? Então, a gente foi construindo um processo de iniciar com leituras, discussões sobre a política. A gente, então, entrou em contato com a Suzana, fizemos uma visita ao território, né, ao Abrigo João Paulo, e conhecemos a equipe, escutamos elas lá presencialmente, né? A gente participou, então, também como observadora de uma capacitação das famílias. A gente pôde estar, né, no espaço, assim, junto com elas nesse momento inicial. E, então, já abastecidas dessas informações, né, e também dos nossos próprios questionamentos, a gente foi tecendo junto com a Suzana essa proposta de intervenção, né, e que efetivaria, então, essa parceria do IEP com o Abrigo João Paulo. Então, se disponibilizou uma data e um horário específico para um encontro na modalidade online entre as famílias acolhedoras. A gente tem aqui, acho que pode passar aqui, tem o card, né, com as informações do encontro que a gente disponibilizou para as famílias. E a ideia era de reunir essas famílias que já estavam no processo de acolhimento, né, ou que já passaram por ele, num espaço de compartilhamento de experiência, assim, né, numa roda de conversa que se tornasse um espaço de escuta, de apoio e de elaboração dessa vivência, né, e também para que os participantes pudessem estabelecer um vínculo entre eles para possibilitar o desenvolvimento de uma rede de apoio, assim. Então, a gente vai, né, trazer a experiência do nosso primeiro grupo de apoio às famílias. São famílias que são bem distintas em configurações, né, são bem distintas também em momentos do processo de acolhimento. Algumas estavam iniciando, outras estão no meio do processo, outras já tinham acolhido, já tinham se desligado, né, e acolhendo também crianças de diferentes idades, né, bebês, muitas vezes crianças pequenas e adolescentes. Então, o grupo era bastante heterogêneo, assim. As famílias, elas não tinham uma relação prévia, né, o programa se iniciou, né, em meio à pandemia, então elas não conseguiram estabelecer, né, maiores conexões. Então, a gente fez nas combinações do grupo para promover uma roda de conversa, para promover, então, esse espaço para as famílias se conhecerem também. Então, essas combinações que seria, né, um encontro mensal entre essas famílias, que elas pudessem dialogar e trocar experiências nesse formato de roda de conversa. Então, eu, a Duda, a Lu e a Suzana estávamos presentes, mais como os facilitadoras do grupo, né? Então, se pensou num momento de, assim, ponto de partida, uma rodada de apresentações.
E a partir desses relatos iniciais, a gente observou, identificou, né, sentimentos que foram suscitados por esse processo de acolhimento e também identificou momentos distintos de uma mesma experiência. A gente identificou 3 momentos diferentes, assim, nessa travessia que as famílias puderam nos trazer nesse encontro. Um momento primeiro inicial, assim, quando a criança ainda não chegou na família, né, antes mesmo de receber essa criança ou adolescente, a família inicia um processo, assim, como uma gestação, de imaginar como vai ser essa criança, como vai ser os momentos que eles vão ter juntos, se eles vão ter coisas em comum, ou se vai ser uma vivência, uma realidade muito distinta da realidade vivenciada pela família. E essas expectativas, né, surgem como um modo de se preparar para a chegada desse acolhido, né, que podem ou não ser correspondidas, e isso, querendo ou não, causa um impacto inicial na família que vai precisar de um período de adaptação. Então, nesse período de adaptação, é um encontro, né, entre sujeitos com bagagens de vivências e histórias muito diferentes, né, e esse encontro, como qualquer outro, é transformador, né, uma vez que entram em contato 2 realidades diferentes, 2 ritmos de um funcionamento, né, que precisam se adaptar e achar um ritmo próprio dessa relação. E isso que vai possibilitar o desenvolvimento de um vínculo. Então, as crianças acolhidas, elas, como a gente já falou, né, elas vivem à margem da nossa sociedade por uma produção histórica de subjetividades vulnerabilizadas. E a partir desse acolhimento e desse vínculo afetivo que essas famílias proporcionam para essas crianças, elas podem encontrar um lugar, né, um lugar próprio, tendo a oportunidade de ser olhadas sob um olhar de atenção e cuidados. E assim se propicia também uma vivência que vai auxiliar na própria construção da identidade dessas crianças, né? Auxiliar nessa construção da identidade porque elas têm um olhar individualizado, né? Um olhar para as particularidades, para as singularidades delas. E a gente pode perceber, né, com o grupo, assim, né, que emergiram vários questionamentos sobre como, né, qual a melhor forma, né, de cuidar e acolher essas crianças. Essas crianças que muitas vezes estão divididas, assim, por um apego, né, com a família acolhedora, mas que também carregam, né, o apego com a sua família de origem, né. E muitas vezes, né, a gente pode pensar que ao desenvolver um sentimento, né, de pertença com a família acolhedora, a criança pode começar a nomear esses papéis, né? Então, assim, começar a chamar de mãe, de tio, de vó, de irmão, e que isso repercute na família acolhedora, né, de diversas maneiras, né? Um impacto bem forte. Também é interessante, né, a gente pontuar, né, que nesse momento, né, em que a criança é inserida na família, e a família começa, né, a apresentar para os amigos, para o resto da família, né, para os vizinhos, se começa um movimento, assim, dessas pessoas de querer também se implicar nesse processo, né, se sensibilizam e criam uma rede, assim, de apoio para essa família e essa criança, nesse momento. Então, conforme o vínculo, né, é estabelecido e a experiência do acolhimento, né, se encaminha para o fim, surgem sentimentos e angústias ligados à separação, né? Então, e mesmo sabendo, né, a família sabendo que tem um caráter temporário, né, é um período delimitado, as famílias elas mergulham, né, nesse encontro genuíno e afetivo com a criança. Então, essa fase de desligamento é muito difícil, é um momento muito difícil e que precisa ser bem trabalhado, né, entre ambas as partes. E nem sempre a família vai poder seguir o contato, né, após a finalização do programa. Isso pode acontecer, mas vai depender dos responsáveis pelos cuidados da criança a partir, né, desse desligamento. Então, a criança pode ir para a família, né, de origem de volta, ela pode ser adotada, então tem vários agentes implicados aí e fica um trâmite meio complexo, assim, que pode não acontecer. Então, inicia também nas famílias uma angústia, né, frente a essa separação, né, de uma separação de um vínculo que foi criado e uma expectativa, uma esperança, né, de que possa ser continuado. Pensando nesses pontos, né, trazidos e que a gente observou, né, no grupo de apoio, a gente pode pensar o quão importante é esse espaço para as famílias, né, que se dispõem a vivenciar essa experiência, dividir e compartilhar, né, a sua vida com uma criança vulnerabilizada, né? É graças a elas, né, que as crianças vão poder ter um cuidado, né, afetivo e amoroso, né?
elas vão poder ter um registro de afeto durante um período que elas acabaram de ser afastadas de suas famílias, né, e tem uma turbulência emocional muito grande. Essa marca, né, criada, então, vai ser muito duradoura e vai ter grande importância na vida da criança. E também, então, a gente pensa, né, que vai ser necessário, por isso mesmo, né, vai ser necessário que a gente auxilie essas famílias, né, que se propõem a participar do programa e enfrentam, assim como as crianças, não só uma mudança em suas vidas, né, que vão gerar esses sentimentos que a gente citou, mas também um apego que vão ter que se desprender, né, aos poucos. Esse movimento, então, é complexo, né, e mobiliza diversas pessoas, né, como a gente falou, a família original, a família acolhedora, as crianças, a equipe responsável, né, então, por isso a importância da continência da equipe do programa em amparar, né, de forma tão sensível e segura os sentimentos intensos, né, que surgem, podendo ser, então, um fio, né, contínuo que costura uma rede segura de apoio. Lu? Obrigada, Duda. A gente saiu desse encontro com muitas inquietações. Eu queria só, antes de falar um pouquinho sobre essas inquietações, dizer uma frase que a Suzana disse, que eu acho que ela não vai lembrar, mas foi muito importante para a gente, foi um registro, assim, do que é trabalhar em conjunto, que no planejamento deste encontro, que vocês viram que foi um encontro com as falas que circularam, abertos, sem uma programação, sem um tema, sem uma temática específica organizada. Quando a gente estava, como é que nós vamos fazer, como é que é online, como é que não é online, né? Nós aqui, como as gurias falaram no IEP, temos um expertise de 1 ano e pouco com atendimento online, né? Na modalidade grupal, e temos o grupo Travessia, que é o grupo de apoio a pais em processo de adoção. Então, a gente ganhou uma certa experiência e viu quão potente pode ser uma reunião online ou um encontro online. Então, quando a gente conversou com a Suzana, a gente disse, olha, o que tu acha da gente deixar um encontro livre e as falas circularem? E ela nos disse assim, geralmente a gente pensa num tema, algum gatilho, alguma coisa que possa dar um gatilho nas pessoas de pensar alguma coisa, ou passa um filme, ou... Aí ela parou e disse assim, bom, mas assim é o jeito que a gente faz. Se a gente está combinando de fazer em parceria, a ideia é que a gente possa misturar os jeitos. Então, vamos fazer desse jeito que vocês estão propondo, e a gente vai construindo junto, e depois a gente vai vendo, a gente está construindo junto. Então, eu acho que isso nos deu, assim, primeiro, uma alegria da confiança, mas também um entendimento de que fazer política pública é fazer junto, né? Não vem pronta e a gente... Então, assim, a gente está fazendo junto. E a gente saiu desse encontro, então, com algumas inquietações. Foram relatos banhados de muito afeto. A presença das crianças na tela, por vezes, era reveladora. A gente estava assim, quando veio aparecer uma criança, né, querendo dizer alguma coisa e dizendo, teve uma que falou conosco, e então nós ficamos nos perguntando, o que faz com que nós, sociedade, tornamos invisíveis tantas crianças e adolescentes que ficam em instituições de acolhimento? A complexidade dessa modalidade de acolhimento fala sobre a complexidade da realidade dessas crianças. Olhar para essa realidade de uma forma tão intensa, a partir da escuta dessas famílias, foi algo perturbador. A mesma perturbação que muitas vezes ouvimos das equipes de acolhimento, a mesma perturbação que ouvimos no relato dessas famílias. Preocupação em apoiar, ser presença na vida dessas crianças, preocupação com o futuro dessas crianças. Foi também a nossa preocupação em ser presença, em escutar as famílias acolhedoras nessa difícil e complexa travessia do cuidar, do apoiar no estabelecimento do ritmo, no acolher a presença do outro, esse sujeito que anseia por cuidado. Apoiar no complexo momento da separação, do deixar ir e levar consigo o vivido, e deixar com as famílias a experiência do compartilhado. Elaborar lutos, saudades, afetos e amores. Nos deixamos afetar e, como analistas ouvintes ou escutadores, escutar dor,
nós nos lançamos como parceiros dessa travessia, num cuidar compartilhado. Era essa a experiência que a gente queria compartilhar e ouvir vocês, né? A gente ficou feliz da presença e ouvir, bater um papo agora para a gente ver como é que chegou essa experiência para vocês. Bom, muito obrigada, pessoal. Foi realmente muito bom escutar vocês. Eu gostei que a palavra escuta permeou toda a apresentação de vocês, assim. Então, eu acho que é uma honra, assim, eu agradeço muito vocês poderem estar lá na linha de frente, né, não só no atendimento dessas crianças, mas também se envolvendo nesses projetos, possibilitando que o IEP escute essas crianças através de vocês, através da escuta de vocês, né? Então, ampliar essa escuta, eu acho que tem um ganho fundamental para o IEP, assim. Então, e a presença da Suzana aqui também ajuda a ampliar a escuta não só para a psicanálise, né, mas, enfim, de alguém que está na outra, a gente tem uma linha de frente aqui no IEP, tu tem uma outra linha de frente lá, então realmente é muito rico, né, e eu acho que tem um papel, fiquei pensando como as gurias atendendo e trabalhando diretamente, assim, com quem atende esses pacientes e quem cuida dessas crianças, né, a gente também está investindo em quem se oferece como modelo identificatório, né? Então, como a gente entende essas crianças, né? Acho que vocês colocaram ali no início, né, gurias, de um lugar de vulnerável, né? Eu diria assim, para uma criança em potencial, né? Eu acho que é fundamental isso para como a gente vai enxergar essas crianças e como elas vão se sentir sendo vistas, né? Mas, enfim, sem me estender mais, acho que vamos abrir para conversa, mas acho que queria dizer isso porque me tocou bastante, assim, eu fiquei muito feliz de escutar o relato de vocês. Quem tem interesse de falar? Cissa, pode falar. Só isso. Tá. Então, em primeiro lugar, assim, fiquei encantada, assim, com esse trabalho, né, que as estagiárias vêm desenvolvendo junto com a instituição João Paulo I, isso, né? Segundo. João Paulo II. Segundo, tá. Para mim é um prazer, porque eu trabalhei com essa realidade muitos anos. Eu trabalhei 32 anos, FEBEM, Fundação de Proteção, Abrigo Residencial. Tive alguns contatos lá com a tua instituição, Suzana, alguns casos, né? Então, é uma realidade, assim, muito densa quando é falado, assim, da invisibilidade, né? Assim, o quanto é importante a gente poder pensar, assim, todas essa complexidade em termos sociais que colocam essas crianças, famílias invisíveis. E como a gente entra, né, enquanto profissional, enquanto estagiário, nesse contexto que vai numa linha contrária ao controle social. Né? Assim, eu trabalhava muito na fundação e que tinha essa função. Não é à toa que nos abrigos residenciais foi falado assim, a troca de funcionários. Isso não se dá à toa. Quando eu trabalhava, eram 12 crianças, agrupamentos de irmãos, e duplas de funcionários por plantão. Né? E, assim, era super importante, não sei se esse trabalho, assim, é feito, Suzana, mas a gente precisava trabalhar muito, fazer um trabalho com grupos de funcionários, tendo uma escuta do impacto dessas crianças, né, no psiquismo deles, porque muitas vezes eles estavam ali a serviço do controle social, sem se dar conta, se envolviam em tarefas e não se vinculavam, né? E teve uma diferença enorme quando se saiu de um abrigo institucional. Eu trabalhei numa instituição que eram 160 adolescentes do sexo feminino. Né? E quando foi para abrigo residencial, eu trabalhei o processo de reordenamento de instituição para abrigo residencial. Eu me lembro de falas de cuidadores dizendo assim, eu não consigo tirar férias porque é como se eu estivesse abandonando as minhas crianças. Né? Enquanto que no abrigo institucional não tinha isso. Então, laços importantes, assim,
seja num abrigo residencial, seja numa casa-lar, seja, né, numa casa de acolhimento, quer dizer assim, vem todos esses afetos das crianças permeado por uma série de situações traumáticas, de perdas, de abandonos, e como cada uma vai repetir nas relações com os funcionários essas dores e como os funcionários podem dar conta dessas dores ou não. Né? Então, um trabalho continuado de acompanhamento, eu vejo que é importantíssimo. Pensei também das famílias acolhedoras, Suzana, fiquei com uma dúvida, tu disseste que era de 0 a 6 anos, então não tem agrupamento de irmãos? Não. Uhum. Daí, nos abrigos residenciais, houve uma modificação, então a gente tinha desde bebezinho até adolescente os irmãos juntos, né? Às vezes tinha vários grupos de irmãos ali juntos também, né? E uma outra questão, não quero, já estou me estendendo demais, porque é um tema que eu gosto. Eu me lembro assim que a gente já teve experiência na época da FEBEM de lares transitórios, aonde então eram pessoas da comunidade que se inscreviam para cuidar de crianças e ganhavam um per capita, um valor por criança para cuidar daquela criança, né? E aí se dava, né? Eu não fazia parte desse programa na época, mas colegas acompanhavam, mas dava das mais variadas situações, assim, né? De pessoas que iam mais pela questão financeira ou dificuldades emocionais importantes, assim, que dificultavam o cuidado com essa criança, e com o tempo aquele programa fechou, né? Muito nesse sentido. Então, também fiquei com a dúvida, assim, se nas famílias acolhedoras, as famílias recebem algo pelo cuidado e qual o tempo de interesse e permanência com essas crianças. E para finalizar, assim, esse trabalho lindo das estagiárias do IEP, assim, um orgulho para mim, né, enquanto do IEP, ver esse lindo trabalho. E o que foi dito, acho que, não me lembro por quem de vocês foi, sair do IEP, as pessoas que estão saindo, mas assim, com aquela inquietação de continuar implicada em levar a psicanálise para o social, que eu acho que é fundamental, que é importantíssimo, para tentar se promover alguma mudança, né? Mas, então, queria dar meus parabéns, assim, né, para todo o grupo, muito bonito o trabalho. Mais alguém quer comentar? Não sei se querem falar, comentar alguma coisa que a Cissa falou, pessoal. Eu também gostaria de falar, Denise. Primeiro, eu queria dar os parabéns para o grupo, assim, um trabalho belíssimo, muito lindo, rico, assim, emocionante mesmo. Dizer que é um prazer ver a Suzana também aí, foi minha colega de formação, né? Foi colega de faculdade, então, muito bem-vinda ao IEP, que legal essa parceria aí do grupo todo, né? E eu também fiquei com uma dúvida, eu querendo poder aprofundar um pouco mais, escutar um pouco mais o que a Cissa falou, né? A questão do tempo que essas famílias ficam com essas crianças, se a maioria consegue ter o contato e o vínculo após elas irem voltar para a família ou ir para adoção. Então, não sei, fiquei curiosa, assim, instigada para ouvir um pouquinho mais de todo esse processo, que eu acho que essas famílias que se dispuseram, né, a dar conta dessas crianças emocionalmente, também sabendo que depois vai ter essa ruptura, um ato de generosidade, né, de amor também. Então, queria escutar um pouquinho mais, fiquei curiosa. Parabéns para todos vocês. Excelente encontro. Eu falo ou espero, Maia? Não sei. Eu acho que já pode falar, Suzana. Tá. Então tá. Primeiro, eu quase chorei aqui, tá, gurias? São terríveis. Foi muito legal mesmo. Muito bom ver a psicanálise, assim, ampliando, né, seus horizontes. Fico muito feliz como alguém que sempre estudou e valorizo muito a psicanálise, mas, né, tô no social também há tanto tempo, enfim. Mas respondendo vocês, a gente... Hoje, né, no país como um todo, mas em especial aqui em Porto Alegre, o Família Acolhedora foi criado a partir de um projeto de lei
e um decreto que regulamenta o funcionamento básico, assim, né, dele. Por que é importante que tenha essa lei? Porque, sim, há um repasse que a gente chama de subsídio, porque não é um pagamento para a família acolhedora, é o valor de um salário mínimo que contribui nas despesas daquela criança, né? Então, esse é o olhar, não é pagamento. Até então, assim, as famílias todas interessadas e que chegaram a realmente se habilitar para ser família acolhedora, são, em geral, pessoas, assim, né, de classe média, média alta. Há uma preocupação muito grande justamente por essa experiência, né, que a Cecília trouxe, de que não vire, né, uma forma de receber valores. Há também nos Estados Unidos a experiência lá que eles chamam de foster care, que não tem, não sei hoje, né, mas tem uma história assim de pessoas que pegam crianças realmente só pelo valor financeiro e não cuidam bem. Então a gente tenta descaracterizar completamente. Claro que isso também traz, né, algumas implicações como essa de não poder acolher grupos de irmãos. Tu tem pessoas voluntárias, tu tem que cuidar muito até onde tu vai exigir delas, né? E a gente percebe que uma criança só já causa bastante impacto. Nós, como serviço, também entendemos que precisamos, assim, nos qualificar bastante ainda para pensar outros tipos de acolhimento, vamos dizer assim, que a gente tem que também estar bem mais, enfim, com uma trajetória já de trabalho, com conhecimento, porque a gente está fazendo e aprendendo e fazendo, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Cada família de uma forma, e a gente tem que acompanhar todas elas, as crianças também, que vêm com a sua bagagem, com a sua história. Em relação ao tempo, isso é um desafio bem grande, né, Lisa? Todo mundo quer saber, né, que tempo é esse, e a gente não tem como... Isso a gente trabalha bastante na capacitação e na seleção, porque nós mesmos somos surpreendidas pelo judiciário, muitas vezes, com os tempos, seja para prolongar, seja para acelerar, sabe, os processos. Então, é bem difícil. Mas a gente trabalha assim como parâmetro, que qualquer acolhimento deve ser no máximo de 1 ano e meio, né, que é os 18 meses que está previsto lá no Estatuto. A nossa média de acolhimento tem sido de 6 meses a 1 ano, né, com alguns picos assim de bem menos tempo. Mas claro que é isso, a gente vai trabalhando nesse miudinho, nesse acompanhamento sistemático que a gente faz o tempo inteiro com as expectativas. Olha só, por exemplo, agora mesmo, eu já comentei ali com as gurias, né? A gente está iniciando 4 processos de adoção, que são casos, assim, que estava parado, e daqui a pouco é adoção, tem que ser correndo para já começar, né, a aproximação, porque, claro, com crianças pequenas, né, quando tem uma definição, tem que ser muito rápido, né, porque são também a prioridade para não ficarem em acolhimento sem necessidade. Mas tudo isso envolve esse trabalho com as famílias acolhedoras, né, e com as crianças também. Então, é o que eu posso dizer, assim, né, sim, também falaram sobre o vínculo posterior, né, a gente também trabalha isso na seleção e na capacitação, que nós, como equipe, a gente tenta sempre que isso aconteça pensando no bem da criança, que para a criança vai ser benéfico manter esse vínculo. Só que a gente também explica que a gente não tem como garantir, porque isso vai depender, obviamente, do desejo do responsável pela criança, né, da abertura dele para esse contato. Até então, também não são tantos casos assim, né, a gente ainda está... Mas temos conseguido manter. Vamos ver agora nos processos de adoção, que vão ser os primeiros que vão acontecer do família acolhedora, daí eu ainda não sei te dizer. Acho que é isso, né, para também não me estender muito. Legal, Suzana, obrigada pelas respostas. A Tete quer falar? Pode falar, Tete. Eu queria deixar mais tempo para outras pessoas falarem, mas eu não vou aguentar, né? Bom, primeiro queria parabenizar esse encontro, né? Dizer que realmente é emocionante. A gente fica bem mobilizada e eu fui anotando e fui tendo um monte de dúvidas, não vai dar conta de perguntar todas. Queria parabenizar o teu trabalho, Suzana, né? Que é muito bacana, inovador, né? E
à comunidade do IEP e aos estagiários, né, que são quem pega a linha de frente aí dessas crianças e agora estão podendo ter essa outra experiência, vendo as famílias acolhedoras, né. Fiquei com muitas questões, assim, primeiro, assim, me ocorreu como é que as crianças vão sendo alocadas, né, ou para abrigos, ou para casas-lares, ou as famílias acolhedoras, como é que vai sendo feita essa seleção, encaminhamento. A outra questão que me veio foi sobre, eu acho que tu mais ou menos respondeu, se já está tendo algum estudo de que mudanças ocorreram com essas crianças a partir toda essa modificação de diminuir, né, de não ser um depósito, não viverem num depósito de crianças com vínculos precários, né, mas serem atendidas, e aí eu pensei no que a Lu falou, né, fazer política pública é fazer em conjunto, e eu diria que vocês estão fazendo política pública buscando um pouco de privacidade para essas crianças, né, de intimidade, então é uma política público-privada, talvez, pensei, viajei aí, né. E também ia perguntar sobre o índice de adoção pelas famílias acolhedoras, se isso acontece, né, se houve mais aumento de adoções a partir disso. Muito obrigada, está sendo maravilhoso. Respondo ou espera mais alguém? Espera mais um pouquinho, que acho que a Eiji quer falar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui junto, daí depois responde junto. Eiji, pode falar. Primeiro, eu queria parabenizar a Lu, a Suzana, que eu estou conhecendo hoje, e ao grupo de estagiárias, né? Porque a gente trabalha juntas, eu sou coordenadora de um dos estágios, e acompanho todo o trabalho delas, iniciando na experiência clínica e recebendo para atendimento os pacientes de abrigos, né, dessas instituições, e tenho que parabenizar porque, assim, elas são de um entusiasmo, de uma motivação, de uma sensibilidade para se envolver tanto ali no consultório, né, do IEP, como passar para um outro espaço como esse das famílias acolhedoras. Então, assim, elas vêm numa trajetória de trabalho, de aprendizagem, de escuta, de aprimorar tudo isso, assim, muito bonito, né? Então, elas estão de parabéns. E eu fui acompanhando as perguntas todas essas que o pessoal trouxe, que também estão sendo respondidas. Então, as duas coisas só para colocar. Assim, como eu fui ouvindo vocês e ao invés de enxergar a invisibilidade, eu fui percebendo assim o quanto está posto também a visibilidade, mesmo nas instituições. Porque a gente fala, a gente tem contato, eles vêm, a troca é grande, me parece assim, tantos movimentos em tantos lugares diferentes, e dessas pessoas se tornarem mais visíveis, e de a gente poder trabalhar junto com elas. E o outro ponto é assim, ó, tem a coisa do implicar socialmente. Por outro lado, eu acho que a gente não pode perder de vista o sujeito individualmente, mesmo dessas famílias que são famílias, como vocês chamaram, vulnerabilizadas. Mas eu acho que o resgate do individual, no sentido de obrigações, de responsabilidades, de rumos talvez diferentes na vida, é importante ser trabalhado e resgatado também. É isso. Parabéns. A Cissa ainda queria falar, não sei se tu quer deixar que a Suzana responda, tu ainda tem alguma questão, Cissa? Não, eu até vou falar rapidinho. Eu só queria dizer assim, né, que foi falado assim da importância dessas relações entre instituições, né, o trabalho, né, que se fala muito de rede de atendimento, porque é um nível tão complexo que para a gente poder conseguir alguma alternativa precisa que muitos pensem e contribuam, né, nessa questão. E eu me lembrei assim mais experiências de adoção
que lá pela fundação, assim, a gente tentava, nem sempre era possível, mas quando iniciava um processo, assim, nós profissionais, junto com o juizado, junto com algumas outras instituições que trabalhavam o caso, né, muitas vezes se conseguia incluir a família que iria adotar num processo de trabalho de desvinculação da criança do abrigo. Então, a criança saía assim com um álbum de fotos, com todas as pessoas que ela tinha se vinculado no abrigo, na escola, né? Ela levava aquela história com ela, a gente trabalhava com a família a importância desse vínculo. Então, tem casos, assim, alguns, que até hoje têm contato com os funcionários e já são pessoas adultas, de procurar, de manter vínculos, e isso tem a ver, acho que foi a Tete que perguntou, a questão assim dos resultados. Eu, pelo menos na experiência com abrigo residencial, eu vi avanços muito grandes, apesar das resistências institucionais e sociais. Ontem mesmo eu recebi uma foto de uma menina que foi da instituição, com o seu filhinho recém-nascido e um funcionário que ela tinha como vó. E estava ali a foto, ela não estava mais na fundação, mas o laço se manteve, né? Era isso. Suzana, acho que você pode responder, ou a gente tem mais agora 4 minutinhos, então acho que responder e de repente finalizar. Acho que se as gurias quiserem finalizar também. Oi. Se puder, quem sabe, já que a gente atrasou um pouco, quem puder ficar, se a Suzana puder ficar um pouquinho mais, a gente tem um pouquinho mais de tempo, uns 5 minutos. Pode ser? Por mim, eu estou disponível, não tem problema. Tá bem. Bom, deixa eu ver aqui. Sobre, então, as crianças, né? Eu falei dessa pactuação da primeira infância, mas como as gurias trouxeram também no relato, a gente já acolheu a primeira adolescente, né, da família acolhedora. Então, é uma experiência nova que está começando, vamos ver como é que vai ser. É justamente uma menina, os casos assim, ó, tirando esses que eu comentei, que vem direto da maternidade, né, que são casos já avaliados lá, primeiramente pela equipe do próprio hospital. Os outros casos vêm do AR7, né, que é o abrigo, porta de entrada da prefeitura, que faz esse primeiro diagnóstico, vamos dizer assim, e aí define que aquele caso, por exemplo, vai demorar um tempo maior, então que seria interessante que ficasse numa família acolhedora e não num abrigo tão, né, que circulam tantas pessoas e crianças entram e saem o tempo inteiro, tá? Então, é dessa forma, a gente faz uma discussão de caso com eles, e então recebe a criança, a gente conversa com a família acolhedora e marca, faz em geral primeiro uma visita, depois ele retorna para o abrigo para poder, né, processar um pouco isso, se despedir e então ir em definitivo para a família acolhedora. Normalmente isso, né, acontece dessa forma, podendo ser avaliado cada caso, se precisar de mais tempo de aproximação, etc. A adoção, até foi legal tu trazer, que eu não consegui comentar isso, né? Na verdade, é excludente do família acolhedora. Tu não pode querer adotar para ser família acolhedora, para não misturar as coisas, né? E ainda mais que a gente prioriza a primeira infância, que é o grupo mais desejado, vamos dizer assim, por quem está, né, habilitado para adoção. Então, um dos critérios para ser família acolhedora é não estar no cadastro, né, do Sistema Nacional de Adoção, e a gente está sempre trabalhando isso. Não quero dizer que as pessoas não tenham pensamentos e sentimentos nesse sentido, mas o trabalho é todo feito dessa forma, né? Estudos que tu falou, assim, ó, tu vê, a gente ainda é muito jovem, né, como política pública, né, o que a gente percebe empiricamente e que nos deixa muito feliz é perceber a rapidez com que as crianças mudam completamente até a fisionomia, o olhar, a expressão, tudo. Em uma semana a gente já nota, e em todos os casos isso foi verificado, assim, né, dentro desse acompanhamento que a gente faz, porque é isso, né? São crianças pequenas, algumas que nunca tiveram um ambiente estável até aquele momento e passam a ter, né, esse cuidado, esse olhar, essa tranquilidade para se desenvolver,
que o abrigo, por melhor que seja, é um lugar de tumulto, né? Ele é caótico por natureza. Então, mesmo que as equipes sejam maravilhosas, e muitas são, mas né, é inerente, né? Aquele espaço com tanta gente circulando, que seja difícil, principalmente para as crianças pequenas, né? Que ficam ali meia sem entender o que está acontecendo, sem ter uma referência mesmo. Não sei se eu respondi. Obrigada, Suzana. Não sei se alguma das gurias querem falar, Lu, não sei se querem comentar alguma coisa. A gente ir encerrando aos pouquinhos. Acho que agradeço. Lu tá falando. Desculpa. Lu, tá ruim a tua conexão, eu acho. Não dá para escutar. Tá travando um pouquinho, Lu. Mas, enfim, acho que, enquanto isso, eu posso então, agradecer, né, a todos vocês pela presença, principalmente pelas contribuições. Eu acho que trazer isso que a gente vem discutindo e estudando já há muito tempo para esse espaço faz toda a diferença para a gente continuar pensando, né, e tensionando e questionando sobre, né, o que a gente pôde trazer para vocês para compartilhar aqui e continuar estudando e se implicando mais nesses processos. E também deixar assim aberto, né? A gente fica à disposição caso, né, alguém tenha mais alguma dúvida, mais alguma questão que possa querer discutir, e também um convite, né, a quem quiser participar do nosso grupo de estudos, enfim, intervenções desse grupo da família acolhedora, né, para se implicar junto com a gente e mergulhar junto nessa temática, assim. Então acho que é bem importante assim esse convite, deixar esse espaço ainda mais aberto, assim, para que se some, né? Tá bem, mas alguém quer falar, gurias? Acho que a Betina acabou falando o nome do grupo também, né? Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que eu, em particular, gostaria de frisar uma coisa que a Eiji falou, que é um orgulho, né, dos estagiários, assim. Então, é muito, muito legal, né? A gente é suspeita porque a gente trabalha com eles também, mas é muito bom, né, ver vocês, assim, desenvolvendo uma linha de frente nova no IEP, assim, chamando o IEP, acho que na reunião eu comentei com vocês, mas acho importante publicar aqui, né, vocês mais jovens nos chamando, né, para olhar tornar mais visível o que a gente às vezes insiste em tornar invisível, né? É mais fácil às vezes a gente não enxergar algumas coisas. Então poder ver vocês levando nos ajudando assim a enxergar melhor, eu fico muito orgulhosa. Então parabéns para vocês. Obrigada, Suzana, por esse apoio também, né? Essa co-construção, como a Lu falou. Só nos enriquece, né? Então, obrigada a todos. Obrigada, então foi um prazer. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau.